Próxima questão do Enem 2021, a questão da prova amarela, que era número 76, na prova azul era a questão 55, na prova rosa a questão era número 80, na prova branca a questão era número 65, diz o seguinte: a categoria de refugiado carrega em si as noções de transitoriedade, provisoriedade e temporalidade. Os refugiados situam-se entre o país de origem e o país de destino. Ao transitarem entre os dois universos, ocupam posição marginal. Eles, vamos lá, comentário. Eles são refugiados por quê? Porque eles estão numa condição transitória, eles não quiseram sair do seu território porque eles, por livre e espontânea vontade, eles foram forçados, e eles também estão num lugar onde eles não são cidadãos. Logo, eles são conhecidos como refugiados. A Declaração Universal dos Direitos Humanos dá essa condição para essa galera, entendeu? Então, a Organização das Nações Unidas tem uma área específica para trabalhar com essa galera, beleza? Então, eles, tanto no lugar onde eles estão de destino, quanto no lugar que eles, de origem, quanto no lugar de destino, eles vão ser marginais nessas duas sociedades, certo? Uma porque eles foram obrigados a sair, a outra porque eles estão entrando e não fazem parte dela, ok? Segue o texto. Ao transitar entre os dois mundos, ocupam posição marginal, tanto em termos identitários, de identidade, assentadas na falta de pertencimento pleno naquele espaço, enquanto membros da comunidade receptora, e nos vínculos introjetados por códigos partilhados com a comunidade de origem, ou seja, leis, por exemplo, tanto em termos jurídicos, ao deixar de exercitar, ao menos em caráter temporário, o status de cidadão do país de origem, e portar o status de refugiado no país receptor. Então percebam que eles também acabam perdendo, porque eles não conhecem a cultura, eles não fazem parte, eles não sentem pertencidos àquela terra, e eles também não conhecem a lei, então eles estão marginalizados, eles estão à margem da sociedade, tanto de um lado quanto no outro. Beleza? A condição de transitoriedade dos refugiados no Brasil, conforme aborda no texto, é provocada pela associação entre o quê? O que é que está sendo associado aqui, galera? Tá? Pela ascensão social e da burocracia estatal. Galera, os refugiados não desfrutam de ascensão estatal, eles não desfrutam de ascensão social. Justamente eles são marginais, eles não vão ter ascensão nenhuma, certo? Logo, burocracia estatal, eles vão ser aí, vai ser tudo isso, essa noção de transitoriedade vai ser ocupada pela burocracia do Estado? Não, obviamente. Portanto, a letra A já era essa situação. Ok? Segue lá. Essa condição de transitoriedade é uma associação da miscigenação ética e também em relação a limites fronteiriços? É uma relação entre essas duas coisas? Obviamente que não, galera. Por quê? Porque, na verdade, os refugiados, eles têm uma identidade nacional, certo? Eles têm uma cultura. Então, eles não são miscigenados, eles são estrangeiros numa condição de refugiado, certo? Então, não há uma questão de miscigenação étnica aqui. Letra B já era. Letra C, essa condição é provocada pela desqualificação profissional e pela ação policial? Será que é por isso que isso acontece? Obviamente, galera, que não. Por quê? Porque o texto está caracterizando a questão identitária, a questão de identidade, a questão de pertencimento, não a questão profissional, não a questão de segurança tal. Essa questão aqui, obviamente, não faz um mínimo sentido dentro desse rolê. Portanto, a letra C já era para essa condição aqui. Perfeito? Aí nós vamos para quem? Nós vamos ali para a letra a letra B. A letra B, ou melhor, a letra D, está falando o quê? Instabilidade financeira. Toda essa condição é provocada pela associação de instabilidade financeira e crise econômica. Veja, tá? O texto caracteriza a questão identitária, a questão de pertencimento, não necessariamente o motivo pelo qual ele está saindo do seu povo do seu lugar de origem, certo? O motivo pelo qual ele está saindo diz respeito à questão política, à questão de segregação, à questão, enfim, política, econômica, social. Aí poderia entrar, certo? Porém, ele está falando da questão de identidade que ele tem no lugar onde se recebe. Ok? Portanto, não faz sentido crise econômica e instabilidade essa condição de transitoriedade, certo? Aqui no Brasil, tá? Essa condição de transitório, o refugiado, seja lá o haitiano, seja o venezuelano, seja o sírio, seja qualquer refugiado aqui no Brasil, ele não tem a condição da instabilidade financeira e crise econômica como fator preponderante para sua
falta de identidade aqui, certo? Então, obviamente, não temos essa condição aqui. Portanto, o que sobra nessa questão é a letra E, certo? A condição de transitoriedade dessa galera é provocada pela associação do quê? Do desenraizamento cultural, ou seja, ele saiu, ele foi retirado de sua área onde ele se sentia pertencido, e, obviamente, onde ele não conhece as leis, que eu falei para vocês ali, ó. Eles não têm condição de embasamento jurídico, eles não conhecem a lei, eles sabem, as leis não foram criadas para eles, por eles, com eles, então eles se sentem à margem da sociedade por causa dessa condição. A condição de refugiado, ele vai gerar o quê? Adaptações numa nova cultura, vai gerar adaptações do consumo, fazendo com que eles criem esse chamado desenraizamento cultural, que faça ele ver essa questão de insegurança legal em relação à qualificação profissional, a questão de formação, de entrada no mercado de trabalho no país que ele está entrando, que no caso é o Brasil. Enfim, obviamente ele acaba tendo essa condição de transitoriedade devido a essas condições, beleza? O reconhecimento, importante lembrar, o reconhecimento legal do status de refugiado, galera, ele depende de um processo jurídico no país que recebe, no caso o Brasil, certo? Isso faz com que os indivíduos que estão na condição de refugiado, eles tenham que lidar tanto com o fato de estarem deslocados dos seus espaços, como também de se sentirem inseguros. Entendeu? Será que eu vou ser mandado embora? Será que eu vou conseguir emprego? Será que eu vou poder viver? Será que eu vou poder constituir família? Será que eu vou poder ter aí minha dignidade nesse lugar? Ele está inseguro juridicamente também, certo? Portanto, a resposta da questão do Enem de 2021, que na prova amarela era a questão 76, que na prova azul era a questão 55, que na prova rosa era a questão 80, que na prova branca era a questão 65, a resposta correta nesse caso é a letra E. Beleza? É isso, galera. Muito, mas muito, mas muito obrigado pela presença, pela paciência que vocês têm sempre comigo. Valeu, tamo junto, é nóis.